Boa noite, iniciamos a nossa web do dia 1º de dezembro de 2022 para o evento 798171 na UC de Termodinâmica. Então, pessoal, como eu estava dizendo, né, essa é a matéria-chave, assim como mecânica dos fluidos, que é a próxima, para a gente entender realmente o que acontece no nosso ciclo de refrigeração, facilitar no diagnóstico, né, facilitar no entendimento ali do que cada acessório, cada componente tem que fazer e também, né, a gente desenvolver novos métodos de manutenção, né? Então, hoje em dia aí com o advento, a questão de leitores de vibração nem tanto, né? Não faz tanta diferença mais na questão do compressor, mas a termografia para a gente, dependendo aí, muitas vezes nem manifold precisa para fazer a manutenção, né? Já teve um caso, lógico que era um chiller, né? E a HM dele retornava os dados de pressão e tudo mais, né? Os milhares de dados que os chillers dão, até por ter muito mais automação. Mas diagnosticamos lá, não sei se já comentei com vocês, acho que já, né? É válvula solenoide travada por meio de termografia. Então, se você ficar ali batendo cabeça, conferindo, com manifold e tudo mais, você vai gastar um tempo. Uma termografia ali, você olhando o ciclo, né, comparando as temperaturas, os ranges que ele tem que estar, facilmente você consegue, né? E aí ela mostrou pra gente que estava tendo expansão na válvula solenoide. Ela travou do modo que estava expandido nela, né? E aí com isso não tinha rendimento, a pressão de alta só ficava mais alta, de baixa só mais baixa, né? Estrangulando o ciclo normal. Então aqui traz essa base, né? Pelo menos eu, na minha, não vou falar grande experiência, mas hoje faz 6 anos, né? 6 anos que eu tô na área aí. Tô neném ainda, né? Mas 6 anos que eu tô atuando diretamente na área de refrigeração e climatização. E eu vejo, né, que essa e Mac Flu são realmente as matérias base para ter um entendimento. E a gente, por último, estava falando sobre o processo isocórico, processo isobárico, processo isotérmico e processo adiabático, né? Foi os últimos assuntos que a gente falou. Minha memória tá boa, é isso mesmo? Tá todo mundo em silêncio aí, pessoal. Se ficar em silêncio vai me assustar, tem que dar um retorno aí. Foi isso mesmo aí, foi isso mesmo. Foi isso mesmo, né, Lucas? Você lembra o que é o Foi. processo isobárico? É quando isobárico, Lembra do bar? a Bar é a pressão é unidade de... constante, Aí, pressão é exato. constante, Isotérmico, a temperatura constante, né? show. Isocórico. Eram as três, é PVT, né? Então, qual que Volume faltou? constante, E né? aí, tá safo demais. É isso mesmo, pessoal. Então, isso aí vai ser importante para nossa web de hoje, né? A gente vai entrar aqui na segunda lei da termo, né? Que ela apresenta um caráter estatístico estabelecendo que os sistemas evoluem espontaneamente, segundo um sentido preferencial, tendendo para um estado de equilíbrio. Assim como a pressão também, né? Quando a gente tem... A gente falou, salvo engano, agora eu estou em dúvida se foi com vocês ou com outra turma, mas a gente estava falando, por exemplo, quando apresenta vazamento numa linha, né? De um climatizador, não, um equipamento de climatização residencial, né? Como a pressão dentro dos tubos lá de cobre é mais alta do que a pressão atmosférica, o natural é o fluido vazar para fora dos tubos de cobre, né? E sair na atmosfera. Por quê? A natureza tende ao equilíbrio, né? Então a pressão tende a se estabilizar. E o contrário também acontece naqueles circuitos de câmara fria, onde a pressão é menor do que a atmosférica. Então, quando você tem um vazamento ali, tem uma fratura no seu tubo de cobre, né, tá danificado, o normal é ele começar, pô, aspirar, né? O ar de fora vai entrar na tubulação e contaminar. Então, dependendo do nível de pressão que o seu equipamento trabalha, vai ter um aspecto diferente, mas o que eu quero provar para vocês é que sempre vai tender ao equilíbrio, né? Por isso que nas processos aí de fabricação, indústria farmacêutica, né, hospitais trabalham muito com pressão positiva, pressão negativa, é justamente para controlar esse aspecto e qual vai ser a movimentação desse ar, né?
Mas o princípio o estado de equilíbrio vai tender para todas as coisas na natureza. Então, para Ramalho, Ferrari e Soares, né, afirma que de acordo com a segunda lei da termodinâmica, nas transformações naturais, a energia se degrada em forma de energia térmica. Outra definição, né, apresentada também pelos mesmos autores, né, atribuída a Kelvin e Planck para a segunda lei termodinâmica, diz que é impossível construir uma máquina operando em ciclos cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte e convertê-lo integralmente a trabalho, né? Então ele quer dizer que não vai ter um rendimento de 100%. Então não é possível, ó, construir, né, uma máquina operando em ciclos cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte, que é o que os nossos equipamentos de ar-condicionado fazem, né? Tira calor de dentro do ambiente e convertê-lo integralmente em trabalho. Então, tem um rendimento, a gente vai até aprender a calculá-lo, né? Justamente isso é outra definição que a segunda lei traz. E dentro dessa segunda lei, a gente fala sobre processos reversíveis, né? Que é aquele que pode ser revertido e, quando isso ocorrer, não causa mudança no sistema e nem na vizinhança. Então, para que exista, né, essa possibilidade de reversibilidade, a gente tem que respeitar algumas condições. Não há atrito envolvido no processo, né? A transformação de calor ocorre promovida por uma diferença de temperatura infinitesimal e não ocorre expansão não resistida. Essa transformação reversível pode se efetuar em ambos os sentidos, de modo que na volta o sistema retorna ao estado inicial, passando pelos mesmos estados intermediários, sem que ocorram variações definitivas nos corpos que o rodeiam, né? Então a gente vai ver agora a irreversibilidade, né? Então para Potter e Scott, o atrito, né, que é existente em qualquer tipo de movimento ou fluxo. Então quando ele está passando ali o nosso fluido refrigerante dentro do tubo de cobre tem atrito. Então vocês podem ver que até a parte interna do tubo de cobre ela é bem acabada, né? Justamente para diminuir, né, ter menos perda de carga no nosso fluido, que se tivesse ele já ia trocando calor pelo caminho. Então, para minimizar essa troca de calor, né, para ele trocar nos setores certos, né, seja ali como faz serpentina evaporadora ou da condensadora, né, ele é bem acabado. Então, né, o atrito, né, existente acaba que tem atrito, mas é bem mínimo. E o fluxo de calor promovido por uma diferença de temperatura tornam o processo irreversível. Porque se teve atrito, você vai perder essa energia, né, no meio do caminho, assim como eu bem disse. Então, não retorna mais ao estado inicial. Por isso que ele é irreversível. Já vão mudar as condições. Então, todos os processos reais, né, apresentam certo grau de irreversibilidade. Em um ciclo de refrigeração, percebe-se, né, mudanças nas variáveis de estado do fluido refrigerante ao longo do processo, resultantes do trabalho. Então, como enunciado pela segunda lei termodinâmica, é impossível construir uma máquina com total eficiência, né, com eficiência de 100%, que vai converter calor em trabalho, trabalho em calor, então não tem essa máquina, né? Seria um ciclo ideal, que ele é com eficiência 100%, mas o real não é dessa forma, né? E até ciclos igual o nosso, ciclo de Carnot, ele não tem eficiência tão alta, né? Salvo engano, me fugiu aqui o valor, mas eu creio que seja 60% eficiência máxima. Então, tudo aquilo que você consome de energia, né, 60% você consegue aplicar ela de forma térmica ali para fazer a troca de calor no ambiente. Deixa eu até aproveitar esse segundo aqui, né, para a gente confirmar, mas tem uma máxima eficiência para o ciclo de Carnot. É 60 ou é 50? Agora me fugiu. Vamos ver aqui. Não, na verdade aqui ele diz que é menor que 100%, né? Tá certo. Então, não sei o que me veio, mas nunca vai ser 100%, é sempre menor para o nosso ciclo aqui, certo? Temos os ciclos de potência também, né? Então, quando o sistema, né, no caso da refrigeração, aqui está um gás, mas é um fluido, né? Realiza um ciclo, a transformação de calor em trabalho. Mas, de acordo com a segunda lei, não é possível a conversão completa desse calor em trabalho, não tem eficiência de 100%. Continuando, né, com Potter e Scott, referem-se a um dispositivo operando segundo um ciclo termodinâmico, como uma máquina térmica, um motor, uma bomba de calor ou um refrigerador.
Um motor térmico, o que que é? Uma máquina térmica cuja função é realizar trabalho. Uma bomba de calor é uma máquina térmica cuja função é adicionar calor para um corpo. O refrigerador já vai ser uma máquina térmica que a função é retirar calor de um corpo. E os reservatórios, né? Sistemas que são capazes de fornecer ou receber calor sem variação na sua temperatura. Definição de Ramalho, Ferrari e Soares. As máquinas térmicas, como a máquina a vapor, foram inventadas e funcionavam antes que seu princípio teórico fosse estabelecido. Então vocês vão notando que até nos slides no livro está sempre referenciado, né? Eu compartilhei com vocês no primeiro e continuo compartilhando. É realmente uma matéria menos palpável. Por exemplo, um comando elétrico você vê lá, né? Mesmo que a eletricidade não seja um conceito tão simples de ser assimilado, mas você tem um equipamento, vai lá e entende. Aqui calor, como o calor envolve potência, envolve trabalho, tudo isso você não tem vou ali com o meu equipamento, você tem até um potenciômetro, né, que você consegue medir, mas você não tem algo que vai medir o trabalho, e tudo isso você vem convertendo, né, em fórmulas, calculando, e até fica uma matéria um pouco não, muito mais teórica, né? E você, depois que entende ela, se aplica na prática e aí sim faz sentido. Então aqui tem um esquema da máquina térmica, né? Ela tem Q1 da fonte quente, o T1, né, que é a temperatura 1, ela realiza um trabalho, né, para o meio externo, e tem para a fonte fria, quase que saiu frente fria aí, mas é fonte fria com um trabalho, né, Q2 e uma temperatura 2 também. Então, né, representa esquematicamente uma máquina térmica sendo o calor retirado da fonte quente, o trabalho útil, né, obtido e o valor rejeitado e o calor rejeitado da fonte fria. Segundo ainda Potter e Scott, né, afirmam que o ciclo ideal de Carnot é usado como modelo, com o qual todos os ciclos reais e todos os outros ciclos ideais são comparados. Aqui nós vamos ver o ciclo Rankine, né? Então, com um auxílio visual para análise do processo do ciclo de temperatura a vapor, ciclo Rankine, visualize a seguir o esquema e diagrama desse ciclo, aplicado como exemplo em usinas termoelétricas. Então, aqui, ó, tem uma bomba, né? Água a baixa pressão. Então, a bomba está injetando o trabalho, ó. O trabalho está para cá. Passa no condensador que retira, né, calor. Depois passa, ó. Não, é o contrário, né? A bomba injeta trabalho, água a alta pressão, né? Porque a bomba realizou esse trabalho, vai para a caldeira injeta calor, né? Nesse sistema, que o Qzinho está entrando, então fica vapor a alta pressão. Então, quando você injetou calor, você fez a conversão, né? Converter não, você trocou o estado físico, saiu do líquido para o gasoso. Então, vem vapor a alta pressão, passa na turbina, né? Para girar essa turbina aqui. Então, a turbina injeta, em vez de injetar trabalho no sistema, ela injeta trabalho na vizinhança, né? No meio externo aqui, ó. O trabalho é externo, a seta está para fora, fica um vapor, né? A baixa pressão e depois que passa na condensadora, né? Ele vai trocar o estado físico, vai condensar essa água, né? Trazendo de volta ao estado líquido, volta a água a baixa pressão. Então, esse aqui é um esquema do ciclo Rankine. E aqui do lado a gente tem um diagrama P não. O comum é a gente ter diagrama pH, né, que é pressão e entalpia. Mas aqui é um TH, né, é temperatura por entalpia. Temos o processo 1 para o 2, que ele vai trazer aqui na frente, ó, que é a bomba com pressão isoentrópica. Então aí já entra o conceito de entropia, né? Entropia já ele não trouxe a definição aqui, mas eu até não coloquei nessa aula, mas posteriormente a gente vai chegar, né, na entropia. Então, do 1 para o 2, a bomba com pressão isentrópica. Então, ele comprimiu essa água, comprimindo assim como o nosso compressor faz, né? Vamos pensar só no aspecto da pressão. Na verdade é isso, né? O compressor também é só no aspecto da pressão. Ele eleva a pressão, né? Então, aqui a água a alta pressão. Do 2 para o 3, a caldeira, né? Fornecimento de calor a pressão constante. Quem está na indústria já viu a caldeira, né? Muitas vezes tem vários tipos de material ali que ele faz a queima e esse calor, né, da queima desse material, pode ser uma lenha, né,
os processos de sucro alcooleiro, né, que sobra o bagaço da cana, também tem. Então são vários, como fala, vários materiais que ele faz a queima e esse calor é injetado ali nessa água, né? Aí com isso transforma ela de água a alta pressão para vapor a alta pressão, troca de estado físico. Então do 2 para o 3 aqui, ó, a temperatura aumentou muito, né? Do 3 para o 4, a turbina pega esse vapor de água e faz o trabalho que ela tem que desempenhar. Então, a expansão isentrópica, né? No caso aqui, ela tem a queda, né, de temperatura. E no ponto 4, né, sai vapor a baixa pressão. Então, ela perdeu temperatura, mas ainda não fez a troca de estado, né? E aí de estado físico. Aí do 4 para o 1, o condensador é rejeição de calor, né? A pressão constante. Com isso, ele, como fala? Com isso, ele muda de estado físico, né? Sai do estado de vapor e passa para o estado líquido. Pessoal, essa curvinha que vocês estão vendo aqui, não sei se meu mouse passa, mas parece uma montanha, um cucuruto de uma montanha aí. Esse aqui é a zona de saturação do nosso fluido, né? Aqui no caso, zona de saturação da água. O que ela traz de informação para a gente? Aqui é de acordo com a variação de temperatura e de entalpia, que é o Hzinho. Então, toda vez que estiver dentro dessa zona de saturação, na temperatura X, entalpia X está dentro, quer dizer que é uma mistura de vapor mais líquido. Então, a mistura vapor mais líquido, quando está dentro dessa zona de saturação, desse seria o desenho da montanha. Do lado esquerdo, a gente tem o estado líquido. Então, pode ser líquido comprimido, né? Ou não. Então, a gente tem líquido e líquido comprimido. E do lado direito dessa montanha aqui, nós temos vapor, né? Então, aqui geralmente é vapor superaquecido nos nossos processos. Então, é líquido comprimido e vapor superaquecido, né? Que a gente tem. Então, do lado esquerdo, né? Dentro, mistura de vapor mais líquido. Do lado esquerdo, nós temos somente líquido e do lado direito somente vapor. Então é comum a gente trabalhar com título, né? Quando o título é zero, quer dizer que ele está aqui na borda esquerda desse desenho de montanha para o lado esquerdo. Então é só líquido. Título 1 quer dizer que ele está na borda direita, né? Então é só gás, né? Ele é só vapor ou vapor superaquecido. Dentro é mistura. É mais ou menos o seguinte: quando sai do compressor, ele está lá do lado direito da zona de saturação, né? Ele vai estar, como fala, vapor superaquecido. Depois ele vai passar na condensadora, né? A condensadora vai fazer o estado de troca e vai condensar esse nosso fluido, né? Saindo dali, ele já não está mais vapor, né? Ele já está em líquido. Ele já sai líquido, condensar, né? Ele já sai líquido de lá. Então ele já está passando para outra parte, né? Para o lado esquerdo da nossa zona de saturação. Então ele precisa passar nessa saturação, que é justamente trazer todo o conteúdo para o estado líquido. E é isso que a gente vê geralmente quando o dia está muito quente, né? Ele não tem troca de calor suficiente para passar a zona inteira de saturação. Então, por exemplo, eu preciso, meu fluido entra ali chutar um valor empírico aqui, 70 graus no meu condensador e eu preciso que ele saia na temperatura de 40, né? Para fazer essa troca, mas a temperatura externa, o ar que está vindo trocar o ar ambiente, está uma temperatura muito próxima de condensação. Então, em vez dele sair a 40, ele começa a sair a 49. E aí você consulta lá no diagrama qual que é a temperatura de saturação para a pressão X e lá dá, por exemplo, é 50. Então ali ele está saturando, mas pode ser que você ainda tenha um pouco um resquício de vapor, né? Em vez de estar saindo só líquido. E é justamente isso que interfere e danifica os nossos sistemas, né? Então, se ele não passar a zona de saturação inteira, ele fica essa mistura. Então, é basicamente isso. Esse desenho aqui é a nossa zona de saturação. Então, né? Aqui ele vai comentar sobre o ciclo Rankine, que a água entra na bomba 1 como líquido saturado e é comprimida de maneira isentrópica. Então, a entropia é igual até a pressão de operação da caldeira.
Devido a uma pequena diminuição do volume específico da água, sua temperatura aumenta levemente durante esse processo de compressão isentrópica, que foi o que a bomba fez. Então, forçada por essa compressão, a água penetra na caldeira como um líquido comprimido e sai como um vapor superaquecido em alta pressão. A caldeira é um enorme trocador de calor, onde o calor proveniente dos gases de combustão é transferido para a água, essencialmente a pressão constante, porque dentro da caldeira não fica variando tanto a pressão, ela trabalha na faixa de pressão X conforme o operador. Toda região onde o vapor é superaquecido também é chamada de gerador de vapor, incluindo a caldeira. Então, esse vapor d'água superaquecido penetra na turbina e se expande de forma isentrópica, produzindo trabalho. Então, no exemplo do esquema anterior, né, provoca o giro do eixo acoplado a um gerador elétrico. Então, a pressão e a temperatura do vapor diminuem levemente, né, quando chega ali no condensador, durante esse processo, até o vapor entrar no condensador. Nesse estado, o vapor, né, é uma mistura de líquido mais vapor saturado com uma temperatura ainda elevada. No condensador, esse vapor é condensado a uma pressão constante, rejeitando calor para um meio de resfriamento, aquele lago, rio, né, ou atmosfera que usa no ar. A partir desse momento, o calor sai do condensador como líquido saturado. O calor não. A partir desse momento, a água, né, sai do condensador como líquido saturado e volta a entrar na bomba, completando o ciclo e dando reinício a outro, né? Então, aqui ele vai trazendo. E aqui tem um esquema do nosso ciclo de refrigeração a vapor, ó. Tem compressor, condensador, expansão e evaporador. Quem que injeta trabalho no nosso sistema, que a gente brinca que é o coração, né? Que é o coração do nosso ciclo. Já leram aí, né? Já sabe quem que injeta trabalho? Professor? Compressor, exatamente. Então, naquele lá, tinha a bomba que injetava trabalho e a turbina, né? Não, injetava não, tirava trabalho e realizava trabalho por meio externo, né? Para a vizinhança. E aqui não, a gente injeta trabalho pelo compressor, a gente tira calor, né? Do nosso sistema, do nosso fluido pelo condensador, a gente vem, passa na válvula de expansão e a gente recebe calor, né, na nossa evaporadora, que é do ambiente interno que a gente quer. E o ciclo ideal fica da forma aqui do lado direito, né? 1, 2, 3, 4. Lembra que eu falei para vocês de zona de saturação? Tá vendo ela ali de novo, que é essa linha que parece um cucuruto aí de uma montanha? Então, ó, o ponto 2 é o ponto de vapor superaquecido. Então, nesse ponto, né, é depois do compressor. Como está tocando a linha direita, ele garante que só tem vapor. O ponto 1 está dentro da zona de saturação. Se está dentro, a gente tem vapor, mas o quê? O Wellington ia falar, não chegou o áudio, Wellington. Não está chegando seu áudio. Se está chegando para alguém aí, não só para mim. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Só para confirmar. Sim. Sim, né? Sim. Certo. Então, o Wellington ia falar, não sei se o microfone dele falhou lá, mas eu tenho certeza que ele ia responder que tinha vapor mais líquido, né? Que é exatamente isso. E se tiver entrando vapor e líquido no nosso compressor, o que que acontece? Calço hidráulico. Exatamente. E o que que a gente faz para garantir que não vai ter líquido entrando no nosso compressor? Que é o que o pessoal fala que é o suprassumo do técnico. Quando o técnico faz isso, o cara é muito bom. Talvez vocês não vão Sifão? lembrar. Não, é o superaquecimento. Então, pô, o técnico sabe fazer superaquecimento, superaquecimento. Então é basicamente isso, é você garantir, né? O que que é superaquecer? Você leva esse ponto 1, que está dentro da zona de saturação, para a borda, para ele encostar na borda da direita. Que ele encostando na borda da direita, o título é 1, e aí você garante que é só vapor. Então é esse o fenômeno do superaquecimento, é você levar esse ponto 1 para zona ou para fora da zona de saturação, no mínimo, né, para encostar na linha de saturação,
do lado direito, né, para título 1 ou para fora, que aí você garante que tem só vapor no seu sistema. Então, o superaquecimento que todo mundo fala é basicamente isso: proteger o compressor e garantir que o rendimento tá legal, né? Que é só vapor no seu compressor. Com o ciclo, deu para entender por que que é tão mistificado esse superaquecimento e qual que é a função dele? Não sei se todo mundo já tinha ouvido falar de superaquecimento aí. Sim, já. Já tinha ouvido É falar, né? complexo, né? É É bem simples. complexo. É muita leitura, mas é isso aí, é levar esse nosso fluido refrigerante, né, para a zona de vapor. Então, superaquecimento é isso: injetar um pouco mais de calor para garantir, né, que o seu fluido realmente está só vapor. E o nosso ciclo é isso, né? Retirar calor de um espaço e jogar esse calor fora. E quem injeta trabalho é o nosso compressor. Então, né, o ciclo é realizado por uma série de processos executados sobre e por um fluido de trabalho chamado de refrigerante. A geladeira doméstica, né, e o aparelho de ar-condicionado do tipo split só realizam refrigeração ou climatização devido a essa possibilidade do fluido refrigerante executar o ciclo por compressão de vapor. Em situações ideais, o ciclo é realizado da seguinte forma, né? Do 1 para o 2, que é a passagem pelo compressor. É uma compressão sem fricção nem transferência de calor, isso no ideal, né? 2 para o 3, que é o condensador. Rejeição de calor enquanto o fluido mantém uma temperatura constante. Do 3 para o 4, expansão no motor sem fricção, né? Nem transferência de calor. E do 4 para o 1, absorções de calor enquanto o fluido refrigerante também mantém uma temperatura constante. Isso no ideal, tá, pessoal? Conforme o nosso diagrama aqui, ó, TH. A gente vai ver que não é assim na prática. E aqui tem o nosso É, ciclo. Ah, pode falar, Roberto. eu queria comentar aqui que, na verdade, você não consegue ir do ciclo 1 para o 2, você não consegue fazer o trabalho de compressão sem fricção e sem ter um aumento no calor do líquido refrigerante, né? Acaba que tem. E sem fricção também é difícil. Por mais que é bem fabricado e tudo mais, para diminuir o máximo o atrito, né, entre as partes móveis dentro do compressor, mas infelizmente não tem como. Por isso que tem o real, né? A gente vai ainda estar no ideal aqui, ó. Então o desenho fica assim, ó. Lembra do superaquecimento? Tá vendo que o 1 agora veio para a zona direita da nossa curva de saturação? Se ele está aqui em cima, já garante que tem só vapor. Se ele estivesse dentro, você tinha uma mistura. Se ele estiver fora, para o lado direito aqui, é vapor, 1 e 2 é vapor, e o ponto 3 é líquido, né? Então, ó, no A, né? No A, o primeiro processo ali do compressor é compressão, né? Com expoente politrópico variável entre os estados 1 e 2. Depois, lá no condensador, troca de calor com condensação e perda de pressão. Agora sim, realmente ele perde pressão. Não é tão grande, né? É uma perda de pressão pequena, mas existe a perda de pressão. 3 para o 4, né? É a expansão com aumento de entalpia, né? Então, ele aumenta a entalpia. Não é um grande aumento de entalpia, mas existe. E o 4 para o 1, né? Que é o nosso evaporador, que é a troca de calor com perda de pressão e superaquecimento, né? Então, aqui o superaquecimento para levar o ponto 1 realmente à borda direita. Entendeu? Superaquecimento e perda de pressão é pequena, mas existe também. Então, mudança de pressão é compressor e válvula, né? De expansão. Compressor aumenta a pressão e a válvula diminui. E é essa a grande graça, né? Que com isso vem as mudanças bruscas de temperatura que a gente consegue chegar com o fluido, né? A temperatura baixa ali na serpentina evaporadora e a gente retira o calor pela simples troca, né? Continuando o nosso ciclo, né? A diferença mais importante do ciclo real em relação ao ideal é na compressão, porque na prática a válvula de expansão pode ser considerada efetivamente isentálpica, como a variação é bastante pequena, né? A gente consegue considerar ela realmente isentálpica. E as perdas de pressão no evaporador e condensador também podem ser desprezadas.
realmente e fica muito próximo, né? Aqui, para efeito de cálculo, a gente despreza, mas na realidade vai ter sim perda de carga e perda de pressão. Então é mantido, né, como auxílio para análise do ciclo de refrigeração a gás. E aqui tem um esquema, né? O nosso diagrama TH. No caso que ele usou turbina, né? Compressor e turbina, na verdade, a gente é compressor e dispositivo de expansão. Eles estão ligados ao mesmo, como fala? Como se tivesse o mesmo eixo, né? Então a gente injeta trabalho aqui, o compressor injeta trabalho e o mesmo eixo vai girar a turbina lá. Então, ó, 1 para o 2, 2 para o 3, 3 para o 4. 1 para o 2, trocador de calor aqui, que vai tirar calor do meio, né? Que vai receber como fala? Vai receber do interior, do ambiente interior. Então, 1 para o 2 tem um processo a pressão constante, né? 1 para o 2 é um processo isobárico. Do 2 para o 3, ele já considera o processo isoentálpico, porque o H ficou igual no compressor. Do 3 para o 4, ele considera de novo um processo isobárico, né? Com pressão constante. E do 4 para o 1, ele já vai considerar um processo praticamente isentálpico. Então seria 2 isobárico e 2 isentálpico. Para efeito de cálculo, isso aqui ajuda a gente a calcular. Então é um processo idêntico ao ciclo por compressão a vapor, né? O gás entra em um compressor e pela compressão sai a alta pressão e temperatura. Depois é resfriado, né, até a temperatura do ambiente, passa por uma turbina onde é expandido, mas não muda de fase, e finalmente é direcionado para o espaço refrigerado. Retira o calor do espaço e depois volta, né, ao início do ciclo. É um ciclo menos eficiente que o do vapor, por isso é pouco usado em refrigeração, mas utilizado nos aviões comerciais na pressurização da área interna e também, né, para aplicações criogênicas e liquefação de gases. Então, quando a gente vê o avião lá, né, costumeiramente o pessoal fala, turbina do avião, turbina do avião. O avião realmente tem uma turbina, mas não é aquele gigantesco que a gente vê, aquilo é o motor, né? Então, ele tem uma turbininha lá que ele aproveita realmente a passagem dos gases, né, para fazer como fala? A movimentação eu não sei direito, eu já ouvi falar uma vez, um especialista, não lembro certinho, mas ele tem uma turbininha que fica dentro daquele invólucro gigantesco do motor, né? E esse sistema que a gente viu aqui, utilizando desse modo, ele é presente na aviação, né? Quando vai pressurizar as cabines. E aqui sim o nosso ciclo de Carnot, né? Que é onde a gente tem que pegar bem para finalizar nossa aula de hoje. A gente vem aqui, ele é compridinho, né? Mas vamos lá. Então, né, em um sistema termodinâmico representado por um ciclo de refrigeração, muita energia é desperdiçada, né? Existe uma grande perda de eficiência. O engenheiro francês Nicolas Carnot demonstrou, por meio de uma máquina térmica teórica, que não seria possível obter um rendimento perfeito, estabelecendo em um ciclo de rendimento máximo que mais tarde passou a ser chamado de ciclo de Carnot. Então, Potter e Scott definem como máquina de Carnot a máquina ideal que utiliza processos reversíveis em seu ciclo de operação. O conceito-chave de que a máquina de Carnot estabelece é o limite máximo possível de eficiência para qualquer motor real. Então, ó, tem 4 processos reversíveis no nosso ciclo de Carnot. Primeiro, a expansão isotérmica, então ele expande na mesma temperatura, né? O calor é fornecido ao fluido de maneira reversível por um reservatório de alta temperatura a uma temperatura constante. O pistão no cilindro é movido e o volume aumenta. Então, se a gente tem lá o PVRT, a pressão, a temperatura é constante, mas o volume, né, aumenta. Então, o que vai acontecer? Se o P a gente vai ter que a pressão, não falou. O V aumentou, o R é constante e o T constante. Se o volume aumenta, a temperatura tem que cair no mesmo momento, né? Para manter o equilíbrio. Então, 2 para o 3, a expansão adiabática é reversível. O cilindro é completamente isolado, né? De modo que nenhuma transmissão de calor ocorra durante o processo reversível.
pistão como ser movido com o volume aumentando. Aqui as imagens, ó. 1 por 2 que eu falei para vocês, expansão isotérmica. Tá aqui, ó, o trabalho sendo exercido para cima de 1 por 2, né? Temperatura quente e a injeção de calor do meio quente, né? Vou voltar aqui que a imagem vai ser mais legal, que é a expansão isotérmica. Depois ele faz o 2 por 3, que é a expansão adiabática reversível. Então o volume continua aumentando, né? E o pistão vai sendo movido para cima. Professor, Sim. eu troquei de aparelho aqui, o computador aqui. Desculpa aí, eu entrei até atrasado por causa que o site não entrava também, viu aquele rolo danado aqui. Aquele esquema anterior lá é uma turbina de avião, professor. Você fala usando a turbina que está no motor, né? Isso, no caso, essa é a turbina. Ele entra no compressor o ar, né? Uhum. Atrai a turbina. Então, dois trocadores de calor em cima e embaixo aí, seria tipo o motor mesmo, para girar a turbina. Entendi. Isso aqui é usado na hora que a gente vai antes da decolagem, né? Que ele vai pressurizar a cabine, né? Que eu vi o esquema no slide anterior aí, que Acho que é isso que você está vendo agora, não é? Sim, é esse mesmo. Porque no slide que mandou pra gente aí, isso aí é uma turbina do avião. Entendido. Não, show de bola. Então aí o Elton veio e casou, né? Que é a turbininha que fica lá dentro daquele acoplamento todo do motor, justamente para fazer esse tipo de trabalho aqui, certo? Então, voltando aqui ao nosso... Valeu, Elton. Obrigado, hein? Roberto ia falar? O Elton é o cara. É, o cara é brabo mesmo, hein? Então, 2 por 3, né? A diabática é reversível. Então, não tem transmissão de calor, como se tivesse isolado. Do 3 para o 4, ó, compressão isotérmica. Então, está aumentando a pressão, né? O calor é rejeitado pelo fluido de maneira reversível para um reservatório de temperatura baixa a uma temperatura constante. O pistão comprime o fluido em questão de diminuição do volume. Então, ele vai jogando o calor para fora, né? Para a temperatura fria. E o último, né, processo é a compressão adiabática reversível. Então, expansão, expansão, compressão, compressão. Então, o cilindro é completamente isolado, não permitindo nenhuma troca de calor, né, durante esse processo. Ele continua a comprimir o fluido até que atinja, né, o volume, a temperatura e pressões originais, completando assim o ciclo. Então, ele traz para o estado 1 e assim continua, né? A máquina de Carnot fica dessa forma. E como que é o diagrama, né? Aqui já usando o PV. Tá vendo que esses diagramas mudam? Você tem que atentar sempre a qual unidade está sendo representada. Então, aqui o PV é pressão, volume, né? O nosso ciclo de Carnot ele começa processo 1 por 2 na temperatura constante, que é a nossa expansão, né, isotérmica. 2 por 3 não tem trabalho, então ele é adiabático, né? Ele tem a expansão adiabática. Isso. 3 por 4, temperatura constante, tem a compressão isotérmica, e do 4 para 1, ele tem compressão adiabática. E aqui chega a parte que interessa. Vamos calcular, né? Isso aqui já vai ajudar a gente nas SAPs, ó. Certa máquina térmica ideal funciona realizando o ciclo de Carnot. Em cada ciclo, o trabalho útil fornecido pela máquina é de 1000 joules, né? Unidade de trabalho. Então, sendo as temperaturas das fontes térmicas 127 e 27 graus Celsius, respectivamente, determine o rendimento. Aqui ele já traz a fórmula. Lembrando que a gente sempre vai levar, né, essas temperaturas T1, T2, a gente sempre vai levar ela para Kelvin. Então, para converter para Kelvin é 73,15, né? Então, a fórmula aqui, ó, o que que é isso aqui? É o rendimento. Rendimento é igual a 1, né? Menos T2 sobre T1. Seria a segunda temperatura fria sobre a temperatura quente, né? Então, a gente pode pegar e encontrar o rendimento. Como que a gente faz? Ele converteu aqui, né? A temperatura 2, que é 27 graus Celsius,
e converteu a temperatura 1, que é 127 graus Celsius, todos para Kelvin. Somou 273 e não trouxe o 15, né? Mas seria, deixa eu fazer aqui na minha calculadora, seria 300,15 dividido por 400,15. Isso aí daria 0,75, né? Que é o mesmo valor que deu aqui. Não deu tanta diferença, não. Então, a fórmula do rendimento é 1 menos essa divisão, que é o 0,75. Então, 1 menos 0,75 ficou 0,25. Significa que o rendimento dessa máquina é de 25%. Só que o Wellington enviou. Então é de 25%. Ele trouxe aqui uma imagem do motor a jato. Então tem um compressor lá, tem a turbininha mesmo, ó, que é utilizada. Ela tem um compressor que gira combustor e tem a turbina. Show de bola, hein, Wellington? Essa imagem aí trouxe o esquema do motor do avião, né? Lá dentro, Tá dando material aí que foi enviado, professor, no anexo lá. show de bola, hein? Realmente aí completou o slide. E como fala? Então assim a gente encontra, né? Por exemplo, vamos colocar que as nossas fontes térmicas aqui são 90, aí já dá para você trabalhar com isso. Você consegue encontrar um rendimento, por exemplo, de uma máquina de refrigeração. Você pega as temperaturas, né, das fontes térmicas e depois encontra qual que é o trabalho, né, útil fornecido. No caso, ele não fornece trabalho, então a forma de calcular já não vai ser desse jeito. Mas para encontrar a eficiência térmica do sistema, são fórmulas que seguem nesse formato. Vamos calcular uma vez a gente? Quem está com a calculadora na mão aí? Vamos mexer nesse algebrismo. Eu vou colocar a máquina, né, continuando com esses mesmos 1000 joules, mas com a temperatura de 150 graus Celsius, né, para a fonte quente e de 20 graus Celsius para a fonte fria. Quanto que daria o rendimento dessa máquina? Como que a gente faz, né? Primeiro, acho que eu vou ter que abrir o whiteboard aqui. Espera aí. Vou mudar aqui pro... Agora deu problema, não deu? Então, o nosso rendimento... Deixa eu colocar texto, era mais fácil. Vou colocar um Nzinho aqui, tá? É 1 menos T2, né? Sobre T1. O nosso rendimento, quanto que é? T2, quanto que eu falei? 150, né? Converte para Kelvin. Quem pode converter para mim, fazendo um favor? É só somar o valor em Celsius mais 273,15. Eu não vou conferir não, pessoal. Confiar aí quem fizer. Professor, qual que é o cálculo que o senhor está querendo ir? Converter 150 graus Celsius para temperatura em Kelvin. 150 É para Kelvin. Para Kelvin é só somar 273,15. mais 273,15. Uhum. Vai dar 423,423,15. Certo. Menos a outra temperatura T1, eu coloquei 20 graus Celsius. Menos Mas 20 tem que vai dar fazer 403,15. 273,15 mais 20. Não, tem que ser só mais 20. Então vai dar 293,15, não é isso? Vou fazer de cabeça essa. É isso, não é? Agora é só 20 graus Celsius. Confirma? É, 423 menos o 293. 293. Agora a gente vai fazer, ó. T2 é 20 Ponto graus 15. Celsius. Esse cálculo vai dar 130. Opa, 30. é 130.
Na verdade eu coloquei menos, mas é divisão, me perdoa aí. É. Então, volta aqui, então. Eu tô no calculador do computador aqui, cancela aqui. 423.15. Cadê a galera aí pra ajudar na luta agora? Divide 293.15. Vai dar 1.44. 1.44, né? É. Peraí, tem alguma coisa, na verdade era o contrário. Aqui, ó, é T2 sobre T1, eu errei. É 293,15 dividido por 423,15. Tem que se atentar aí, ó. Eu já tô... Vamos lá de novo. A sua tela saiu aí, professor? Saiu para todo mundo ou só para o Wellington? Eu fiz aqui, ó, deu 0,69. Então, para eu encontrar o rendimento agora nesse ciclo, vai dar 0,31, que é igual a 31%, certo? Então, para essas duas temperaturas aqui nas fontes, agora você já tem um rendimento de 31%. E assim segue, tá? Deixa eu voltar a compartilhar nossa... Voltar para nossa web aqui. Deixa eu ver o chat. Certo. Então vamos seguir, né? Para calcular agora a quantidade de calor retirada pela fonte quente. Então, para calcular a energia útil, né, que é o trabalho, sobre a energia total, certo? Para encontrar essa energia total, né, não tem como saber, é o que a gente quer encontrar, mas ele tem um rendimento agora, que a gente encontrou, que é de 0,25 naquele caso, né? Nesse caso nosso seria 0,31. Então, dessa forma aqui, ó, né, fazendo o cálculo, ele faz a conversão, joga o Q1 para lá e joga o rendimento para cá. Q1 estava dividindo, passa para lá multiplicando, né? O duro que não dá para desenhar é só ficar trocando de tela. A gente não consegue ver o que a gente quer. Mas passa o Q1 para lá e passa o rendimento para cá. Então, para encontrar, né, o valor do calor, né, do calor retirado ali, ele vai fazer o quê? A divisão do trabalho realizado, trabalho útil, sobre o rendimento, que era 0,25 no slide anterior, que é o exemplo. Fazendo isso, ele encontra que o calor retirado é de 4.000 joules, certo? Nós temos um trabalho útil de 1.000 joules e um calor retirado de 4.000 joules. E agora ele vai encontrar, né, a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria. Então, se você, né, retirou de uma fonte quente 4.000 joules e só exerceu 1.000 joules de trabalho, né, útil, então o calor que foi rejeitado para a fonte fria é só você fazer a simples subtração. Isso aqui vem do quê? Da segunda lei, que tudo tende ao equilíbrio, entendeu? Então, é lógico que tem as percas no sistema, mas ele considera sem fricção, né? E sem trocas de calor, né? Nesses processos. Então, assim, pro meio, né? Então, ele não tem perca nenhuma. Que seria a eficiência. Ele traria, né? O valor de Q1 menos o trabalho útil, que daria 3.000 joules. Tem questões naquele formulário para fazer que vai trazer isso aqui. Então, já tem as primeiras fórmulas aqui, ó. De acordo com o nosso ciclo de Carnot. Rendimento para achar quantidade de calor retirada da fonte quente e também para encontrar a quantidade de calor retirada, né, rejeitada para a fonte fria, fornecida, né, para a fonte fria. Senhores, por esses primeiros, veio dos conceitos e agora a gente entrou no algebrismo. Ficou alguma dúvida? Professor, Muitas. Eu esperava isso mesmo. Sim, professor, quem vai primeiro? Sim, Wellington. todo o cálculo agora vai ser feito em Kelvin, no caso, porque seria, no caso, a norma É no SI, no Sistema Internacional. Sistema Internacional é Kelvin, né? Kelvin, ajuda demais porque muitas vezes você pega uma informação, não vai acontecer aqui, mas pode ser que no dia a dia você pegue informações
escala de temperatura diferente, entendeu? Uma hora alguém te dá uma temperatura em Fahrenheit, te dá a temperatura em Celsius, ou dá uma outra em Kelvin, e aí você tem que deixar ela sempre na mesma unidade, né? Ainda mais para fazer divisão, para fazer subtração, então a gente sempre vai levar para Kelvin. Como nossos exercícios são sempre em graus Celsius, né? É só somar 273,15. Se você estiver usando Kelvin, você já vai sair com o seu resultado tanto de trabalho, né? Quanto de calor, todos em Joule, que aí também vai estar no sistema internacional, entendeu? E aí você já carrega também as informações de energia, né? E de calor rejeitado, de calor absorvido, tudo em Joule também. Então já vai guardando 2 unidades aí. Sempre leva, né? Sempre converte para elas para facilitar seu cálculo. Eu, quando vou fazer, pelo menos na época de faculdade, eu sempre levava para o sistema internacional para eu ter precisão. Porque se eu usou um dado numa escala diferente, já dá outro resultado no fim, entendeu? Ok, professor. Roberto tá com muita dúvida. Vamos lá, Roberto. Não, mas são dúvidas assim que eu acho que a gente tem que pegar o exercício e fazer mesmo para ir tirando, porque de bate-pronto assim fica muito complicado. Mas já deu para dar uma esclarecida boa aí com esses exemplos que o senhor deu aí. Exatamente, eu estou tentando trazer ela para nossa máquina, entendeu? É um conceito, Uhum. eu falo para você abstrato, eu passei muito tempo estudando isso, eu ainda falo hoje que é abstrato, né? Não é algo assim palpável, muito simples. Acho que até comentei isso na primeira web com vocês, né? Que não é algo muito simples para o nosso cérebro assimilar. Isso eu falo que agora que eu estou sendo tutor, né? Eu estou entendendo as técnicas que o pessoal usa para ensinar e eu estou estudando também como passar, Aquela né? questão da primeira aula também, eu meio corrido esses dias, eu não vi a primeira aula de quinta-feira passada, eu não Sim, consegui ver ela lá. Acessei, acho que só terça-feira a aula. Li pouca é, coisa, tava com sono, mas nem não vi muito também. eu subi ela, eu acho que Mas foi na terça mesmo, na segunda. Era para eu subir na sexta não, vamos falar, não teve expediente aqui, teve um evento. Aí na segunda, correria demais que a sexta não deu certo, aí eu creio que eu subi só na terça mesmo, Roberto. Mas aí, se e na puder, terça-feira, pouco tempo eu comecei a cochilar e eu desisti. aí pega firme, aproveita amanhã que você vai ganhar uma folguinha, vai não, no jogo do Brasil. E aí Vai depois do nada. jogo, você vai estar Vai feliz, liberar, só. Hã? vai liberar nós 4 horas, na hora do jogo mesmo. 4 lá Se na tivesse empresa. expediente Ah, lá mesmo. lá na empresa vão liberar meio-dia amanhã. Eu tô doidinho com as entregas que eu tenho que fazer. Que aí não tem Vai. equipe disponível. Mas é isso aí. Pessoal, então continuo o mesmo conselho. E essa matéria aqui, dediquem um pouco mais de tempo, aproveitem um final de semana e dá uma lida, porque eu creio que vocês lendo e chegando com dúvida vai facilitar. E realmente essa matéria é mais difícil para o nosso cérebro assimilar, porque não é algo tão palpável. Calor você sente, se encostar um negócio quente no você, você vai achar ruim, gelado também, dependendo do caso. A temperatura com a troca, né, convecção na pele, dependendo da condução também quando você encosta, né, são aspectos ali que também entram, né, esse é importante a gente trabalhar, eu não sei nem como que eu vou conseguir, talvez eu tenha que marcar umas 3 web aula extra aí com vocês, a gente continuar falando de termo, mas é só assim, é tato, entendeu? A temperatura ali, quando você usa um instrumento de medição, você consegue medir e tal, mas essas trocas, por exemplo, eu vou trocar calor com temperatura constante. Pô, mas como que eu passo calor para outro meio sem que minha temperatura abaixe, entendeu? Então esses aspectos aí vão ficando, tipo, diferente do que o nosso cérebro está acostumado a entender. E é aí que mora, né, a grande dificuldade desse tipo de matéria. Por isso que eu peço para vocês leiam essa apostila aí, né? Faça esse exercício, se possível, né? Uma semana antes, que vão surgir as dúvidas. O algebrismo, né? Todo mundo aqui é bom de matemática, né? Vai lembrar um pouquinho da física também, vai conseguir manipular bem as variáveis. Mas o conceito em si é só conversando. E aí você vai trocando ideia, você traz ele para dentro do equipamento, assim como eu disse para vocês aí do superaquecimento,
os cuidados, por que que não pode líquido, o que que a gente faz, por que que está em vapor supersaturado, depois que passa no outro, por que que está líquido, né? Tentando linkar para familiarizar. Mas aí vocês trazendo dúvidas também, vocês vão facilitar para mim, né? Entender como que vocês estão. Que acaba que eu falo um monte aqui e não vejo vocês, né? Não sei como que está sendo recebida aí, se está sendo efetiva a minha comunicação ou não. A gente vai ficar nesse combinado então. Estudem aí, dediquem mais horas nessa termodinâmica que realmente é um pouco mais complicado, se possível, né? Quiser procurar em outras fontes aí, que às vezes tenho que trazer esse material do livro, né? E pode ser que alguém aplicado à refrigeração 100% sem ter que trazer toda essa base conceitual, fique mais fácil a explicação. Então, pedi para vocês dedicarem, né? Com certeza, se tiver dúvida, eu já estou à disposição aqui. Professor, Sim, sobre o primeiro exercício lá, vamos lá. eu não entendi praticamente quase nada aqui lá não, porque por causa dá duas temperaturas lá, né? Vamos ver aqui. Você sabe qual que é a máxima. Deixa eu baixar aqui para 98%. ainda a máquina de Carnot, né? Isso, eu não falo hoje, mas só que se eu pegar um dia para gente trabalhar sobre aquele exercício lá, porque não Percentual máximo. entrar na cabeça tá meio complicado. Ó, ele realiza estudo. Vamos aproveitar esse tempinho aqui que a gente tem uma temperatura de 320 e 260, né? E ele quer, ó, verificar se um ciclo termodinâmico é reversível, é possível converter todo o calor adicionado em trabalho útil. Quanto de calor adicionou? Ele não deu ainda. Beleza, entendi. Ah, aqui, ó. Ele dá a informação obtida que o fabricante, que a máquina absorve 500 joules de calor do reservatório quente. Tá bem parecido com o que a gente acabou de fazer, hein? Vamos fazer um. Aí faz esse cálculo aí, no caso, foi Vamos feito. fazer. Vamos fazer aqui. Já deu até em Kelvin. Temperatura 1, 320. Temperatura 2, 260. Não sei se vocês estão vendo, acho que eu nem compartilhei. Perdão, pessoal. Vamos anotar só essas fórmulas aqui no nosso whiteboard. Eu vou abrir um whiteboard aqui diferente, que aí eu consigo trabalhar nele de forma mais tranquila. Só um segundo. Vou copiar essas fórmulas aqui. Só capturar. Não estou conseguindo abrir aqui de jeito nenhum, professor, pela plataforma lá, viu? O que será que está acontecendo? Será que mudou o link? Imagina que você tem uma chapinha aqui, ó. ead.fieg.com.br. ead.fieg, exatamente. Só que ela não é só de... Não tá abrindo? Pô, então o meu vai Não. cair aqui. Deus abençoe que eu termine minha aula, hein, bicho? Deve estar com algum problema. O Wellington também falou a mesma coisa. Professor, sobre questão da matéria aí, não sei que acho que não é da sua parte aí, mas espere um pouquinho, papai. Espera só um pouquinho, tá? Deixa eu escutar. Aí, pode escutar. Sobre essa matéria aqui, eu acho o período dela muito curto com relação à matéria anterior lá. Não sei se é porque eu tinha uma certa facilidade com comando elétrico, mas o período dessa aqui foi bem menor do que a de comando. Eu também acho curto. Não é que é mais importante ou essa aqui é mais importante, mas essa aqui é mais complicado de você encaixar ela na mente e aprender, né? Essa aqui você não estuda na escola, bicho. Então ela é muito mais difícil, entendeu? Pois é. Eu também concordo contigo. Tinha que. Oi! Tinha que ter mais tempo. Isso aí. Eu abri uma US para um pessoal na automação e vou ver nessa aqui. O que o pessoal consegue fazer? Quem desenhou o curso, né? Você consegue mudar e dar uma equilibrada, colocar um pouco mais de horas em termo e mecânica dos fluidos também, porque realmente a matéria é mais complicada. Isso é fato. Não sei se eu vou conseguir para agora, provavelmente não na sua turma, entendeu? Então é isso. Mas é um assunto que realmente tem que levar para frente. Então vamos lá, ó.
Tá aqui o nosso esquema. Eu vou ser um pouquinho mais rápido, porque senão não vai dar tempo da gente trabalhar tudo, entendeu? Aqui, ó, é 320 a T1 e 260 a T2. Vocês estão vendo minha tela, né? Sim, professor. Vamos lá, T1, 320, já deu em Kelvin, ó. E T2, 260 Kelvin. Show. Kelvin maiúsculo. Que informação que a gente tem mais lá? Ele quer um ciclo ideal, né? 100%, vai ser a mesma fórmula que a gente usou. E a máquina absorve 500 joules do reservatório de calor quente. Então aqui não é o trabalho, tá? É o Q1. Ele absorve o calor da fonte quente que a gente calculou lá no nosso slide. Esse aqui é o valor de Q1 que ele está dando agora. Não é o trabalho. Cadê? Esse aqui mesmo. Então, ele deu Q1 para nós, né? Q1, quantos? 500 joules, né? Certo. A gente pode calcular o rendimento, não pode? Aqui, ó, precisa de T2 e T1. Vamos calcular o rendimento dessa máquina? 1 menos, eu vou abrir parênteses aqui para facilitar, 260 dividido por 320. Tudo em Kelvin, tá? Eu nem coloco a unidade, quando eles são iguais, a unidade corta. Tá um dividindo o outro, mas eu vou colocar para facilitar o nosso entendimento. Vou chamar a calculadora aqui. 260 dividido por 320. 0,8125. Vou usar 0,81. Então, o rendimento é igual. Deixa eu dar um espaço aqui para ficar legal. 1 menos 0,81. Minha memória não está tão ruim assim, né? 81, tá certo. Então, qual que é o rendimento da nossa máquina? 0,19. Isso significa que é 19%. Só que ele deu outra coisa importante. O que ele queria? Converter todo o calor adicionado em trabalho útil. Então, se ele converte todo o calor adicionado em trabalho útil, quanto que vai ser o nosso trabalho? É que a eficiência de 100%. No caso, não é. Vocês estão vendo que o real é 19%. Mas se for 100% de rendimento, o que ele vai garantir? Que o Q1, todo o calor, ó, aqui ele já diz, ó, converter todo o calor adicionado em trabalho útil. Se o calor adicionado é 500 joules, quanto que vai ser o trabalho útil? Converter tudo. Então, 100% do calor tem que virar trabalho. Então, o nosso trabalho tem que ser de 500 joules também. No ideal, né? Não vou colocar que vai ser isso. Aqui é ideal, tá, pessoal? Show de bola. Que é o que o nosso exercício já deu, ó. Ele quer verificar se é possível. Então, a gente já viu que não. Rendimento deu 19. Então, o real, né, nesse ciclo aqui, é 19. O que mais que a gente consegue descobrir? Esse aqui é o calor da fonte quente, tá? Então, só pegar aqui qual é a palavra certinho para vocês não confundirem depois, absorve. Então, ó. Everton, no caso, então, seria 19% dos 500 joules? A gente vai calcular isso agora, ó. Exatamente, matou aí. É isso que nós vamos fazer, ó. Só isso aqui para vocês não confundirem. Q1 é o que ele absorve da fonte quente quando vocês forem ler. E o T1, que ele pediu, né? Que ele queria rendimento de 100%. A gente já viu que não acontece, né? A gente acabou de calcular e viu que é só 19% que é convertido. Então, se a gente usar essa fórmula aqui, ó, N igual ao T sobre Q1, não vou colocar nem... Se tivesse uma letra melhor aqui, eu ia colocar um tal, né? Que é um tal. Mas vai ser essa aqui mesmo. Trabalho. Então, a gente vem aqui, ó. Vamos ver. Rendimento é igual T dividido por Q1. Q1 a gente tem? Tem o que? 500 Q1 joules. tem. E o rendimento real agora, né? A gente tem? 19%. Isso, então é 0,19 sobre trabalho que a gente vai descobrir agora. Agora o real, né? Que ali em cima era o ideal. Dividido por 500 joules, né? Para a gente melhorar esse algebrismo aqui, a gente pode jogar
O 500 joules que está dividindo, multiplicando, né? Para o outro lado. Então, é de 0,19 vezes 500 joules igual ao trabalho. Aí, Roberto, do jeito que você cantou a pedra, hein? Quanto que vai dar nosso trabalho? Vou chamar na minha calculadora aqui. 500, opa, vezes 0,19. Então, o trabalho é só, convertido é só 95 joules. E aí, com isso, a gente já vai ter o calor rejeitado, né? Para a fonte fria, que vai ser Q2, que é o calor da fonte fria, igual Q1, que é o nosso calor absorvido, menos o trabalho. Então, para ter o calor rejeitado para a fonte fria, a gente tem 500 menos 95, era isso mesmo? Vou colocar o joule aqui para ninguém esquecer da unidade, tá? Como é a mesma unidade, eu geralmente não coloco, mas para efeitos, né, de entendimento, vou colocando aqui. Então a gente vai dar 405 joule. Então olha lá, ó, o calor rejeitado é muito maior, ele queria 100%, ele só teve 19. E aí vem as perguntas, ó. Que trabalho ela pode fornecer e qual é o trabalho máximo que ela pode oferecer operando sobre essas condições, né? Ficou estranho, mas vamos considerar o trabalho, né, que a gente viu lá. E eu já dei a resposta, bicho. O duro que quando eu vou calcular, depois que eu vejo que eu já entreguei o ouro. Ah, tá lá. Bom entendedor, meia palavra basta, né? Vamos para 2. Se a mesma máquina trabalhando ao contrário, funcionando como refrigerador entre os mesmos dois reservatórios, quanto trabalho deve ser fornecido para retirar 1000 joules, né, de calor do reservatório frio? Então agora a gente vai ser o contrário, né? Ele quer retirar 1000 joules do reservatório frio. Então, para ele retirar, se eu não me engano, não tem mudança na fórmula. Agora eu tenho que pegar o algebrismo. Mas se não tiver, é como se o Q1 agora, né? Que era o calor que ele absorveu da fonte quente e o rejeitado para a fonte fria. Agora inverteu. Então o rendimento da máquina vai ser o trabalho sobre o Q2, né? E o Q2 é o 1000 que ele tem lá. Então, para calcular, eu estou até com medo de usar a fórmula errada agora, hein, pessoal? Teria que abrir o livro aqui para conferir. Mas ele vai retirar dos 260 Kelvin, né? Que seria a fonte fria. O Q2, ele precisa... Quanto joule? O joule. As temperaturas são iguais, tá? Ele pergunta o trabalho também. Trabalhando ao contrário. Quanto trabalho deve ser fornecido? Ah, beleza. O duro é o seguinte, agora para retirar 1000 Q2 a gente usa as mesmas temperaturas, é Q2, como se a gente não tivesse as outras aqui, ó. Esquece trabalho e Q1. Então a gente tem Q2, tem T1, vai manter a mesma coisa, né? 320 Kelvin e T2 vai ser 260 Kelvin, certo? Agora já é o segundo caso, tá? Aqui. Deixa eu continuar. O nosso rendimento vai dar o mesmo, de acordo com a temperatura, né? Deixa eu me ver aqui, vai dar o 0,19, é a mesma máquina, só que operando ao contrário. Só que agora ele tem um Q2 de 1000. Então, para você encontrar o rendimento... Não, na verdade é o contrário. Eu errei. É isso mesmo. Para encontrar agora o trabalho, né? Você vai pegar o rendimento igual ao trabalho sobre Q2. Então, você vai ter o trabalho igual ao rendimento, que é 0,19, vezes o Q2 passa para o outro lado, né? Q2 era 1000. Então, com isso, você vai ter o trabalho é igual a... Quanto que vai dar esse valor? 190? 190 joules. Deixa eu ver minha calculadora aqui, eu não tô...
técnico em química presencial. Errei. 0,19 vezes 1.000. É 190 mesmo. Então, um trabalho de 190. Qual a eficiência da mesma máquina operando as duas formas? Não, na verdade, então já deu errado. Pessoal, esquece aqui. Esse cálculo aqui do rendimento não vai ser esse aqui. O rendimento provavelmente vai inverter. Eu acho que vai ser... Até hoje tem isso. Mas Vamos conferir? Vamos lá no nosso livro. Pegar essa fórmula certinha. Alguém já parou para fazer aí? Pegou essa fórmula? Não, professor. Eu Não, tô né? pedindo para o senhor ver sobre esse exercício aí, porque para mim tá escrito em outra língua aí que eu não tô entendendo nada disso aí. Aqui, ó, seleção em cálculos. Deixa eu ver onde que vai estar nosso formulário. Deixa eu ver se está na página 37. Vai ter os ciclos, né? Aqui, ó, que eu apresentei para vocês hoje. Q1, T2, T1, T2. Dessa forma, né? A máquina térmica realiza o ciclo de Carnot, pode ser expresso da seguinte forma. E aqui tem o formulário que ele fez. Vai morrer ali, que já é aplicada a nossa refrigeração. Vamos chutar no Google, né? Fórmulas para cálculo ciclo de Carnot refrigeradores. Vou pegar o formulário completo aqui. Não, aqui não precisa dessa fórmula. Calor quente sobre calor frio igual a temperatura quente sobre temperatura frio. Aqui, ó, tem uma fórmula boa pra gente. Até um exercício aqui, ó. Só verificar. No caso, eu acho que vai acontecer o seguinte. Não vai dar certo, não. Seria invertendo aqui o T1 T2, mas ele mantém a mesma coisa, então o rendimento teria que ser igual, realmente, e o trabalho teria que ser esse. Mas a pergunta aqui que está me achando a eficiência da mesma máquina operando nas duas formas. Ou seja, operando o ciclo descrito, tem a fórmula de... O rendimento e eficiência é a mesma coisa. E a empresa, quando o contratante solicita um desenho, o desenho é mais simples. Pessoal, essa 3 aqui eu vou conferir. Pode ser que esse meu cálculo está certo? Pode, mas eu não estou confiante nele aqui não. Porque realmente esse rendimento aqui não deveria ser igual. Então não, o trabalho provavelmente também não vai ser igual aqui. Mesmo o formulário dando a mesma coisa, eu creio que não é igual. Porque muda, né? O ciclo mudou. Agora ele está retirando 1.000 joules da nossa fonte fria, né? E realmente não é esse. Para ele retirar, ele tem que fazer um trabalho muito maior do que só 190. E aí ele retirando, ele ia injetar esse calor, como fala? Retirando o calor da fonte fria, ele injetar esse calor na fonte quente, realmente não tem fundamento. Então ele tem que fazer um trabalho muito maior. E esse formulário aqui não, na minha pequena concepção, não está correto. O que é a lógica desse exercício, professor? Ele ligou para a empresa e tinha um maquinário, queria trocar ele, queria aumentar a potência dele, o que que era? Isso, no caso, ver se funcionava para aquilo que ele queria, né? Ele já tinha as temperaturas corretas e ele queria, o fabricante mostrou que essa máquina de Carnot absorvia 500 joules da fonte quente, que é o que a gente fez aqui. Esse primeiro aqui tá certo, tá, pessoal? O segundo eu preciso confirmar, tá? Esse segundo aqui, essa parte aqui, ó, não considerem. Vou até apagar, ó. Na verdade, já nem tem apagado, já vou deixar aqui, só tirar do nosso quadro. Não quer movimentar, não. Mas tá bom. Então esse aqui tá certinho, esse formulário, essas contas. Essa aqui eu não estou confiante pela movimentação dela. Sabe por quê? O Q1, Q2, se eu jogar um Q1 aqui, não vai dar certo não. Eu acho que não dá para usar essa fórmula que eu usei aqui, ó. T
sobre Q2. Não pode. É aqui que vai dar o erro. Certo. Então, o que que é? Ele tem um resfriador, entendeu? Ele tem a máquina de Carnot e quer ver se ela funciona para aquela concepção. Por exemplo, ele tem um sistema lá de 2 trocas e quer um resfriador para uma máquina laser, por exemplo, entendeu? Ele quer ver se essa máquina que ele tem lá vai funcionar para resfriar a máquina laser dele. Porque, se eu não me engano, a laser tem água embaixo dela, Wellington. Um exemplo aqui que vem à minha cabeça, entendeu? Você tá falando, mas não tá chegando o áudio pra gente. Aí. Não, eu tô pensando que eu vou falar, professor. Eu tô até Ah, meio, mas é meio cabreiro aqui. basicamente isso. É como se fosse até um ar-condicionado mesmo. Se o... Como fala? Se o equipamento dele vai realmente funcionar, entendeu? Vai retirar a quantidade de calor que ele... Vamos dizer que seria a quantidade de calor é a carga térmica, entendeu? As temperaturas é que ele tem que o fluido vai funcionar. E aí precisa saber se a máquina dele realmente tira aquela carga térmica daquele ambiente. Trazendo para o nosso dia a dia, entendeu? Pra mim, ele tá falando exercício que ele queria aproveitar a Vamos voltar máquina, aqui. a temperatura quente e a temperatura fria da máquina, no caso. Isso, ó. Com essas informações, contratar, absorve, repassar tal. Ele está testando, porque como ele é reversível, você pode usar nos dois sentidos. Seria uma espécie de um ar-condicionado quente e frio. Então, no primeiro caso, ele está usando no modo, entendeu? Que é absorver o calor da fonte quente. E no segundo, ele inverteu, né? Seria como um refrigerador. Ele tira calor da fonte fria. Então, ele retirando o calor da fonte fria, vai ficando mais frio, entendeu? É o que a gente... não sei se vai encaixar em fonte fria realmente, que aí a fonte quente é o ambiente, né? E a gente retira calor da fonte quente. E aí joga para fora, né? Rejeita. Mas seria mais ou menos, acho que uma máquina que precisa resfriar, entendeu? Já vi aquelas, como fala? Sopradoras de garrafa também, que a temperatura e pressão é bastante elevada, e você precisa de um sistema de resfriamento. É basicamente isso. Aí tá vendo se essa máquina que ele tem é capaz de funcionar dessa forma. Eu vou fazer o seguinte, Felipe, eu vou colocar no meu lembrete aqui e vou gravar, tá? A3. A3 eu vou gravar para confirmar esse dado. Eu não estou confiante nesse formulário aqui, não. Combinado? Ok, professor. Ficou confuso um pouco, mas vamos apagar o que a gente usou até aqui, ó. Vamos apagar isso aqui e vamos pensar até aqui. Para responder A1, o trabalho, né? Deu para entender como que usa o formulário? Sim, professor. Fechado. Então eu vou gravar um trecho a mais e postar para vocês aí. Fazendo a 2. Com a 2 eu já dou o formulário da 3 também. Tá bom? Combinado, professor. Porque se Fechado, deixar senhor. aquele exercício pra gente fazer, não sei, quer dizer, pra gente não sei, né? No caso, pra mim, né? Queria ter uma compreensão melhor, no caso, naquele exercício lá. A gente pode até discutir sobre ele. Eu gravo uma, vocês tentam, vocês fazem. Eu não vou gravar com o mesmo valor, que senão vou entregar tudo, mas vou entregar com valor. Outro T1, outro T2, outro calor, entendeu? Mas é só vocês trocarem e fazerem a conta. O conceito vocês vão pegar por meio desse vídeo que eu vou fazer. E aí a gente chega na próxima quinta, conversa, pelo menos uns 10, 15, no máximo uns 20 minutinhos, e eu termino trazendo o conceito aplicado na refrigeração, para a gente não perder, que eu acho que vai ser o mais legal. Trazer a termo assim certinho para o ciclo, mostrando todos os componentes, e a gente empenha um tempo aí com o último cálculo. Fechado? Porque aí é o 2, 3, o 4 é o desenho, vocês podem fazer, né? Esse desenho aí não precisa dos formulários, né? Nem das contas da 2 e da 3 para fazer a 4. Então a 1 a 4 a gente já consegue
como fala, consegue trabalhar. Vocês podem consultar aí máquina térmica, vai ter uns desenhos bem simples mesmo, esquemática, é só para entender se realmente tá sendo assimilado, né? E aí a 2 e a 3 um vídeo extra. Combinado? Combinado. Combinado. Fechado então, senhora. Vocês viram aí que é tanta fórmula que até eu, às vezes, fico meio receoso. E o Elton me pediu para fazer de bate-pronto, nem eu tinha feito esse exercício ainda, né? Ficou essa desconfiança aí no algebrismo. Mas isso vai ser resolvido. Nos conceitos, peço que leiam, né? Faça a leitura aí que realmente vai ser importante. Empenhe, né, um tempo nessa matéria aí. E quinta-feira a gente continua. Fechado? Fechado. Fechado. Combinado. Então, senhores, agradeço a presença de todos, né? Fiquem com Deus aí. Até a nossa próxima. E eu vou mandar uma mensagem para vocês avisando o dia que eu subir a explicação da SAP. Não, esse aí pode ligar. Obrigado, professor. Boa noite. Fechado, hein? Com Deus aí. Boa noite. Até quinta. Se ele vai, se são 40 horas, não, vai ter a máquina que. É. Só se tiver alguém na parte da manhã. Aí, geralmente, quando tem uma tarde, uma noite, aí uma hora, deixa o recadinho, desliga e tal. Mas isso é.